Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós estamos aqui fazendo essa reflexão teológica, que será escatológica, essa live, que com certeza vai ser tão importante quanto a primeira que deu origem a ela. Nós, anteontem, fizemos uma reflexão teológica acerca de um tema bastante interessante e muito atual, que diz qual a importância profética de Jerusalém virar capital de Israel. Fizemos essa reflexão e nós aqui do canal, que só tem 61 inscritos, batemos até o momento recorde de visualizações, são quase 900 visualizações e, ao que tudo indica, vai chegar a 1000 ou a 1000 e poucas visualizações. Mas o mais importante não são as questões das visualizações. O mais importante é o fato de nós estarmos transmitindo a vocês um fato histórico e profético muito importante, talvez o mais importante dos últimos 70 anos. Antes de nós adentrarmos nessa questão teológica, trazendo base teológica para o que eu afirmei nessa primeira reflexão, eu quero falar algumas coisinhas. Número 1, eu sou meio gago. Eu era muito gago há 25 anos atrás, melhorei bastante, então eu tenho uma deficiência de fala, eu acho que eu sou até dislexo, de uma certa forma. Então, que isso não impeça o seu interesse de aprender e de ouvir aquilo que eu tenho para falar, Ponto número 1. Ponto número 2, é muito importante que você se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva e aperte lá o sininho para receber as notificações. Número 3, compartilhe os vídeos que nós estamos fazendo e que nós iremos fazer, porque tanto a questão da inscrição, quanto o joinha, quanto o compartilhar, isso faz com que o YouTube recomende o canal e o canal cresce, E não é para a nossa honra e glória. Deus é testemunha, em Cristo Jesus não minto, digo a verdade. Não tenho vontade nenhuma de ser famoso, não quero ser famoso. O que eu quero é mostrar as verdades do Evangelho até que Jesus venha. Então isso é uma coisa que precisa ficar bem claro acerca disso. Dito isso, se eu me lembrar de mais alguma coisa, eu estarei aí, de uma certa forma, falando. Dito isso, vamos à reflexão. Quero agradecer aí ao Wellington Domingos, muito obrigado aí por estar assistindo ao vivo, Te agradeço. Israel tem 70 anos. Israel foi proclamado nação em 29 de novembro, se eu não estou enganado, no ano de 1947. Fez 70 anos a proclamação. Mas, na verdade, Israel vai fazer 70 anos de direito em 14 de maio de 1948, porque foi nessa data que se decretou no preto, no branco, que Israel virou uma nação. E isso se cumpriu de forma literal, uma profecia que está lá em Isaías, capítulo 66. Eu vou ler aqui para vocês, Isaías, capítulo 66. A partir do versículo 7, que diz assim: antes de entrar em trabalho de parto, ela dá a luz. Antes de lhe sobrevirem as dores, ela ganha um menino. Vou continuar a leitura, mas eu quero falar acerca desse versículo. Porque Israel foi proclamado no dia 29 de novembro de 1947, mas se tornou nação de fato no dia 14 de maio de 1948. Uma gestação tem quantos meses? Tem 9 meses. Então, na verdade, ela nasceu antes de fato entrar em trabalho de parto. Esse versículo se cumpriu à risca nesse momento. Aí o versículo 8 diz assim: quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz a seus filhos. Ou seja, isso aconteceu num só dia, no ano de 1948, com a assinatura do decreto. Então esse versículo aqui se cumpriu à risca. E a gente pode até ler o versículo 9, que diz assim: acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer?
né? Diz o Senhor: acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Regozijem-se com Jerusalém e alegre-se por ela, todos vocês que a amam. Regozijem-se muito com ela, todos vocês que por ela pranteiam. Por isso que é muito importante amar Jerusalém. É muito importante orar pela paz de Jerusalém, porque a Bíblia assim nola diz e assim nos exorta. Partindo desse princípio, aí vamos entrar no assunto que foi a questão da decretação de que Jerusalém se tornará ou já se tornou capital de Israel. Nós fizemos uma reflexão teológica que tem quase 900 visualizações. Você pode ir lá nessa reflexão e assistir, que lá eu explico mais ou menos. Mas eu quero trazer base bíblica, né, daquilo que eu falei, né? Porque naquele vídeo eu li Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 21, que diz assim: é necessário que ele permaneça no céu, o apóstolo Pedro falando, é necessário que ele permaneça no céu, quem? Ele quem? Jesus. Até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, né? Ou seja, esse versículo está condicionando, né, a vinda de Jesus, o retorno de Jesus, a restauração de alguma coisa, de todas as coisas, né? E aí o texto continua, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas, né? Ou seja, aqui não está falando do milênio, está falando que Jesus só vai voltar quando Deus restaurar algumas coisas. O texto está falando todas as coisas. Para que a gente possa entender esse texto, porque esse texto é muito complicado escatologicamente falando. A maioria dos teólogos não consegue entender, e por isso que eu estou falando em tese também. Eu também não estou afirmando, mas eu estou partindo do princípio que a interpretação que eu vou dar aqui é a verdadeira. Pode até ser que não. Se alguém me contradizer e de fato me trouxer argumentos que me contradiga, eu me quedarei a ela e obviamente deixarei de acreditar. Agora, por que Pedro falou isso? Aí nós temos que ir para um outro texto, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando Jesus, né, está subindo aos céus, está sendo arrebatado. Ana Maria Reis, muito obrigado pela sua presença. Continue aí conosco, que eu já estou quase terminando. Estou apenas fazendo uma reflexão teológica, dando base bíblica para tudo aquilo que eu falei no primeiro vídeo, né? No versículo 6, os apóstolos perguntou a Jesus o seguinte: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Repare que o termo restaurar é o mesmo que se encontra no capítulo 3 que a gente leu, quando diz que Jesus está no céu, está retido no céu, até que Deus restaure todas as coisas. Ele lhe respondeu, Jesus lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. E aí ele vem falando sobre o Espírito Santo: recebereis o poder do Espírito Santo, ser minhas testemunhas, e por aí vai. Eu entendo que quando o texto lá de Atos 3 diz que é necessário que Jesus fique no céu e Deus restaure todas as coisas, ele está falando acerca da cidade de Israel. Ele está falando acerca do reino de Israel, né? Essa pergunta aqui, de uma certa forma, ela acaba sendo respondida pelo apóstolo Pedro. Então, o que o apóstolo Pedro está falando é o seguinte: olha, quando Deus começar a restaurar o reino de Israel, né? E aí tudo que está dentro dessa questão do reino de Israel, quando Deus começar a restaurar todas essas coisas, Jesus então virá. Então a gente viu a primeira e talvez a principal coisa que Deus começou a restaurar, que foi exatamente Jerusalém como capital de Israel, né? Jerusalém sempre foi capital de Israel. Então, aonde que Jesus vai reinar? No trono de Davi. Aonde era o trono de Davi? Em Jerusalém.
Então, a partir desse momento, é contagem regressiva para a reconstrução do templo e para a tomada de forma legal de todo aquele território que Deus entregou aos israelitas, né? Provavelmente vai haver um pacto, vai haver uma aliança com o anticristo. Pode ser o Trump, o anticristo, pode ser o genro dele, o anticristo, pode ser o Papa, enfim. Isso a gente ainda não tem certeza. Mas o que nós temos absoluta certeza é que Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus. Ou seja, os sinais proféticos estão claros, claríssimos, né? Só não vê quem não quer, né? Graça e paz, Deus te abençoe. Inscreva-se no nosso canal, coloque o joinha lá para que o YouTube multiplique o canal e informe mais ainda as pessoas acerca desse grande evento, tá ok?